Eu estava aqui pensando se eu já contei para vocês como é que eu comecei a vender e como eu descobri que eu era vendedora. Será que você também tem uma história legal para contar igual a minha? Vendas, construção, arquitetura, estratégia, foco, luxo e exclusividade. A primeira venda a gente nunca esquece, então eu vou contar para você o que foi a primeira coisa que eu vendi. Eu estava em casa e os meus pais estavam conversando e o meu pai chegou contando que um amigo dele tinha comprado uma ilha perto de Guaratuba, no Paraná. Eu morava em Curitiba. Ele tinha comprado uma ilha, mas estava meio complicado porque não tinha. Isso era anos 90, no máximo 91. Não tinha essa facilidade de você agendar o aluguel de um barco para ir. E ele falou que, nossa, o amigo dele estava sofrendo muito com esse negócio de não ter um barco. Corta. Estou saindo da escola para casa de umas amigas, né, para a gente fazer trabalho. Eu estudava escola de freira, para fazer trabalho de escola e passar a tarde inteira junta. Quem já foi criança nos anos 90 sabe que o que a gente mais gostava era sair da escola e ficar lá curtindo com as amigas, assistindo sessão da tarde, brincando de boneca, esse tipo de coisa. A mãe dela chegou, acho que a gente estava em 4, 5 meninas no carro, a gente desceu tudo na garagem e tinha um barco na garagem dessa minha amiga. Elas eram 3 irmãs e eu falei assim, nossa, que barco legal. Daí ela falou assim, meu pai tá vendendo. E eu falei assim, nossa, o amigo do meu pai quer comprar um barco, porque ele comprou uma ilha. Ah, que legal, ok. Passou a tarde e tudo mais. Antes de ir embora, eu peguei e falei para ela assim, posso oferecer esse barco para o amigo do meu pai? Pode! Deu, então tá, então me dá o telefone, porque naquele tempo não existia celular. O que acontecia? O pai dela era advogado e tinha um escritório. Então eu pedi um papelzinho com o nome do pai dela, o telefone do advogado, né, do caso do escritório da advocacia, onde ele trabalhava, e levei para casa. Entreguei para o meu pai, falei assim, pai, o pai dessa minha amiga está vendendo um barco, eu acho que para o seu amigo funciona. Corta, um mês depois eu chego na casa dessa minha amiga, cadê o barco? Eu falei assim, nossa Inês, cadê o barco? Ah, o amigo do teu pai comprou, você vendeu o barco. E daí como é que eu conto que eu com 9 anos vendi um barco e por que eu vendi um barco? Eu era uma pessoa e eu continuo sendo uma pessoa que se preocupa com a necessidade do outro, que é a coisa mais importante que um vendedor precisa. Ele precisa ter empatia com a necessidade. Quando meu pai chegou e contou a história do amigo que não tinha um barco e que tinha comprado uma ilha, eu fiquei pensando, nossa, ele deve estar sofrendo. Eu não tinha noção de quanto custava uma ilha, de quanto custava um barco, se isso era caro ou se era barato. Eu sabia que era difícil, mas eu me coloquei no corpo daquela pessoa que estava tendo o seu acesso dificultado. Quando eu cheguei e vi a disponibilidade de uma pessoa que tinha um barco e queria vender esse barco, a única coisa que eu pensei foi em juntar essa vontade de vender com a necessidade da pessoa que tinha em comprar. Então a venda ocorreu e a venda ocorreu naturalmente. Quando você sente uma dificuldade para vender, normalmente é porque a pessoa ainda não sentiu a necessidade de ter o seu produto. Ela ainda não comprou a ilha. E quando a gente diz que ela ainda não comprou a ilha, às vezes ela já comprou a ilha, mas ela ainda não percebeu que ela precisa desse barco. Essa história é muito engraçada porque quando o meu marido foi conhecer os meus amigos de escola, num dos encontros que a gente faz anualmente ou a cada 2 anos, essa minha amiga, que é a filha do dono do barco, ela contou a história do barco. E o meu marido falou assim, nossa, ela continua vendendo até hoje. Não é à toa que começou desde pequeno. Agora eu quero saber de você. Me conta qual foi a primeira coisa que você vendeu.